algumas razões para o dólar estar subindo muito, né? E também como está a situação das previsões econômicas, né? As previsões que o Comitê de Política Monetária tem feito no Brasil. Então, eu vou dividir esse vídeo, ele vai ficar um pouco longo, e eu estou misturando esses dois temas porque tanto as pessoas têm interesse em saber como é que está a situação do dólar, né, para onde que vai e tal, e que eu digo de passagem, a gente não sabe para onde vai. A gente sabe que existe uma tensão no dólar, né? Existe uma tensão forte e a gente precisa saber quais seriam os fatores, né? Quais seriam os fatores que estão afetando essas cotações. Na realidade, então a gente vai, quer dizer, eu vou nesse vídeo atender essas pessoas e vou atender também aquelas que estão curiosas para saber um pouquinho mais sobre como foi que a gente caminhou até aqui. Bom, então vamos lá. Para as pessoas que estão interessadas exclusivamente no dólar, eu vou antecipar aqui. O pessoal até fala, mas podia deixar para o final para ficar. Não, o objetivo aqui não é ficar segurando as pessoas. As pessoas assistem e entendem ou discutem aquilo que tem interesse. Inclusive, se você tiver algum comentário, pode colocar aí na seção de comentários. Então vamos lá. Quais seriam os principais fatores que estariam afetando a variação do dólar? Se fala em ataque especulativo, essa coisa toda, mas assim, não é uma coisa que faça muito sentido, porque, de certo modo, nós não estamos numa situação de trava de dólar. E o que significa trava de dólar? Nós não temos o chamado câmbio fixo. O que é o câmbio fixo? O governo estabelece uma cotação e aí todo mundo que quiser comprar dólares vai comprar naquela cotação garantida pelo governo. Aí sim você tem uma possibilidade de ataque especulativo mais forte. Por quê? Porque os especuladores sabem que a partir do momento que eles conseguem, primeiro, eles se posicionam num dólar, né? Então eles compram dólar, ficam esperando que o dólar suba, né? Então eles compram contratos de dólar e ao mesmo tempo eles jogam contra, então eles saem fazendo negócios no dólar para que esse dólar não fique preso nesse patamar, exploda e quando explodir, que o governo não tem mais dólares, ele vai para as alturas, tá? Então, no caso do Brasil, nós não temos câmbio fixo. Então, o dólar vai flutuar na medida que forem demandando por dólares, tá? Outro detalhe é que os dólares eles não estão no Brasil, né? Eles estão depositados em várias, tanto os dólares são pouca coisa tem aqui, mas assim, os dólares estão depositados em contas, seja em contas de estrangeiros, seja em contas de exportadores no exterior, seja em contas do governo brasileiro que tem, né, conta, o Banco Central tem contas lá fora, tem aplicações financeiras e aí estão as reservas que são tanto as aplicações financeiras quanto algumas contas que o Banco Central tem lá fora. Pois bem, então o Banco Central, ele pode simplesmente segurar suas reservas e ficar olhando e o preço do dólar ir lá para as alturas. E, enfim, é lógico que ele não pode fazer isso de uma forma, quer dizer, o governo vai ter que se movimentar de alguma forma, porque se isso for longe demais, você tem um problema de inflação imediato. Agora, bom, então quais seriam, né, esses fatores que estariam puxando? Né? Um primeiro fator, e o dólar não vem subindo de agora, eu vou mostrar para você, se você entrar, ficar comigo aqui até as reuniões do Copom, eu peguei todos os relatórios desse ano, os comunicados desse ano, não peguei as atas, peguei os comunicados, são mais curtos, mais sucintos, e dá para ter uma ideia de para onde é que a coisa está indo. Então, se você pega, a gente veio numa escalada de cotação de dólar. Então, eu coloquei lá e tal, a gente começou aí o ano 4,80 e poucos reais por dólar e foi escalando, tá? Isso aí piorou um pouquinho lá para maio, junho, que começou esse troço a descolar um pouco mais. Então, não é de agora, tá? É de maio, junho,
e que isso começou a descolar. Eu ouvi aí algumas pessoas falando sobre as negociações feitas por pequenos investidores ou por conta dessa oferta que existe de possibilidade de você levar o dólar para fora. Então, várias corretoras, plataformas que vendem cartões ou operações, né? Que você pode ter contas em dólares. Então, muitas empresas estão oferecendo, inclusive bancos convencionais, né? Bancos eletrônicos convencionais têm oferecido isso aí. Então, é uma possível explicação que isso aí viria não no primeiro momento, tá? Isso viria num segundo momento, que é o momento da insegurança. Eu não queria falar isso no começo, mas vamos falar isso aí agora. Veja, de certo modo, as pessoas que estão inseguras com a cotação da moeda, acham que isso pode ir muito para cima, chegar a 7, 8 e tal, não tenho bola de cristal, não sei para onde é que vai. Inclusive, eu vou mostrar aqui para você o que significa fazer previsão no sistema financeiro. Eu tenho livros aqui que falam basicamente disso. Você tem aqui a lógica do cisne negro, você tem aqui Rápido e Devagar, que fala da total maluquice que é você querer fazer previsão no mercado financeiro, principalmente com muita volatilidade, com muito fluxo de capital, o troço vai para um lado, vai para o outro, aí estoura uma guerra, vem para cá e vai para lá, enfim. É a maior confusão do mundo, não adianta você querer fazer muita previsão. Mas o primeiro movimento que na realidade era o último que eu queria chegar nele, mas vou começar logo por ele, que é a questão da insegurança. Então o pessoal está inseguro, vai lá, converte reais em dólar, o que tem uma certa lógica e por outro lado não tem. Vamos lá por que tem uma certa lógica e por outro lado não tem. Porque, veja, se você tem a certa lógica, você olha assim e diz assim, pô, eu tenho que sair agora. Por quê? Porque está em 6 e, sei lá, 6 e X e se pode piorar e aí eu vou pagar mais caro. Beleza, é uma lógica. Por outro lado, se você está num processo de proteção, bom, assim, teoricamente já estaria meio tarde. Não quer dizer que está tarde, porque aí vai que sobe para X. Eu não sei quanto que isso vai, tá? Então, se você espera isso desse vídeo também, um número, esqueça, porque não tem a menor possibilidade de eu soltar esse número aqui, porque eu não tenho a menor ideia, tá? Eu acho que ninguém tem a menor ideia, certo? Ninguém tem. Todo movimento desse de insegurança, ele gera assim, uma variação fora do normal, tá? Ele gera uma variação fora do normal, seja para baixo, seja para cima. Nesse caso, nós estamos vendo uma variação fora do normal para cima. O que, para quem está preocupado em proteger, o ideal é você fazer isso durante, né, um momento de calmaria, ou ir fazendo aos poucos, né? Enfim, você ir fazendo aos poucos. Mas, né, dado que foi dito, isso é um tema, é um ponto que pode ter problema. Um outro ponto, que esse aí sim foi real. Então, por exemplo, quando houve a vitória do presidente Trump nos Estados Unidos, assim, ele vociferou, ou ele, como o pessoal está gostando de falar agora, ele como é que se diz? Ele vocalizou, né? Ele está falando que ele vai colocar tarifas, né? Tarifas que são impostos, né? Ele vai aumentar a tributação dos itens importados da China e a gente entrou na história também de tabela, então também alguns itens importados do Brasil. Bom, isso aí significa o quê? Significa que teria menos interesse das pessoas que moram nos Estados Unidos de adquirir, pessoas e empresas, né, de adquirir os itens produzidos pelo Brasil. Certo? Isso aí implicaria numa redução de aquisição de produtos brasileiros, logo uma menor aquisição de dólares por parte
das empresas brasileiras. As empresas brasileiras, os exportadores brasileiros teriam menos acesso a dólares. Da mesma forma também, se os chineses começam a receber menos dólares também, porque, poxa, ele está lá dizendo que vai soltar os cachorros para cima da China. Então, o que acontece? Os chineses, eles compram os nossos produtos também. Embora sejam muitos produtos básicos e que muito provavelmente não haverá uma loucura muito grande de deixar de comprar, porque os caras estão comprando muita comida, né, aqui no Brasil, muitos bens básicos. Minério, né? Minério com certeza pode sofrer um grande impacto por conta de uma redução da aquisição de produtos da China, e a gente aqui vai entregar menos e por aí vai. Então, o primeiro efeito Trump é esse, é das tarifas. Segundo efeito Trump é o seguinte: colocar tarifas implica em aumento da inflação, certo? Então, se tem um aumento da inflação por lá, o que o Banco Central americano faz, a exemplo do que faz aqui os nossos colegas, aliás, nossos amigos aqui do Banco Central no Brasil? Eles vão reduzir o nível de queda das taxas de juros. Aqui estão aumentando, mas lá eles vão reduzir e sabe-se lá se vão aumentar. Porque se eles colocarem tarifas nos produtos chineses, os produtos chineses vão ficar mais caros, os produtos americanos que estavam ali competindo com os chineses, obviamente o cara vai subir um pouquinho também. E, resumindo, inflação. Tá? Inflação. Se isso acontece, aumento de taxa de juros lá. Se tem aumento de taxa de juros lá, o dinheiro tende a ir para lá. O dinheiro tende a ir para lá. Isso é, o apetite dos americanos, aliás, dos investidores internacionais de correr risco em países como o Brasil diminui fortemente. E aí ele vai e migra esses recursos para lá. Então, efeito Trump 2. Um outro efeito que é possível de estar acontecendo, na realidade é provável, é o envio de lucros e de dividendos, né, das empresas brasileiras, pagamentos de operações de crédito. Então, se chama conta de capital. Tá? Então, o Brasil, a gente tem lá por exemplo, a nossa balança comercial, ela é superavitária, ou seja, a gente vende mais para fora do que compra. Por outro lado, a gente paga mais do que recebe em outras transações, né? Então, fretes, seguros, operações de crédito, envios de lucros de empresas de investidores comprarem empresas brasileiras ou negócios brasileiros, seja, sei lá, saneamento, seja energia elétrica e por aí vai, e estão levando dinheiro para fora. Tá? Estão levando dinheiro porque no final do ano entra mesmo, vai para a matriz que trouxe dinheiro para cá com essa finalidade. Ela não trouxe dinheiro para cá só para deixar aqui, ela quer ganhar e quer levar o lucro para lá. Então tem essa chance também de esse dinheiro ir para lá. Na realidade eu vou até mostrar aqui para você, vou mostrar para você aqui, só para a gente ver que é essa última, né? Que é a questão do petróleo, né? Que, olha só, o preço do petróleo aqui durante o ano, né, a gente está aqui num preço de 73 dólares e 22 centavos, né? Esse aqui é contrato futuro, tá? Mas mesmo assim, olha só, chegou a 90 dólares, né? Chegou a 80 e pouco. E isso aqui, a gente exporta esse troço aqui também. A gente exporta petróleo também lá pela Petrobras. E aqui, olha, vamos dar uma olhada na soja. Olha como é que está a situação da soja. Ó, se você não vê os gráficos aqui, está aqui, ó. Saiu de quase 1.300 dólares para 973 dólares aqui. O boi gordo saiu aqui, olha. Aliás, o boi gordo não, o boi gordo é o único que está numa boa aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque existe uma outra coisa chamada termos de troca. Termos de troca seria o preço dos bens que a gente vende diferente, em contraste com o preço dos bens que a gente adquire. Então, nesse caso aqui, o que nós estamos vendo é que nos termos de troca,
e você vai ter uma situação pior para o Brasil. Por quê? Porque os nossos produtos estão ficando mais baratos do que os produtos que nós estamos adquirindo. Então a gente é exportador de commodities, as commodities em geral estão mais baratas, inclusive aço, essa coisa toda. Eu nem botei aço, que eu digo não, minério de ferro. O minério de ferro, eu não botei o gráfico aqui, mas ele realmente está com os preços mais baixos do que estava no começo do ano. Bom, então, dito isso, esse é o cenário, tá, que leva a essa quarta situação, que é aliás, a quinta situação, que é a situação dos termos de troca. Então vamos só passar aqui. Primeira situação foi a insegurança, segunda situação, Trump caso 1, depois Trump caso 2, depois as transferências de recursos, tá? Que seria dividendos, seguros, juros, essa coisa toda mais, seria a conta de capitais. E então o desvio, o despacho dos recursos, a conversão, tá? E aí eu vou, assim que acabar isso, eu vou falar um pouquinho de como funciona esse modelo para a gente entender. E no quinto aqui, os termos de troca. Bom, dito isso, a gente tem que concordar que as taxas de câmbio elas têm crescido e não foram uma exclusividade desses últimos períodos. E aí vamos para o ruído político e nós esperamos, quer dizer, e eu vejo que esse ruído político, obviamente, não acabou, né? Nós estamos apenas começando esse ruído político, mas vamos falar aqui rapidamente do ruído político que foi o pacote fiscal. E o pacote fiscal, o que aconteceu com ele? Onde foi que deu problema? O problema aconteceu num lugar que teoricamente não deveria ter acontecido. E vamos para a primeira hipótese. A primeira hipótese é o seguinte: o orçamento desse ano ele foi feito lá no ano passado. Então, os investidores, o mercado financeiro e tudo mais teria que fazer o dever de casa. Senão, eu vou deixar a parte do Copom para outro vídeo, porque esse aqui vai ficar muito grande, não vai dar para falar isso não. Mas assim, então eles teriam que ter feito o dever de casa para observar e para no começo do ano já estarem prevendo essa possibilidade de ajustes. Mas não fizeram e tudo mais. Aí, mas o governo está gastando demais. Olha, veja, o governo não pode gastar o que não está no orçamento. Então, isso aí estava previsto no ano passado. O que existe, né, na realidade aconteceu, foi uma discussão aí com alguns projetos que foram, por exemplo, uma confusão com relação à desoneração da folha. Então, isso aí aconteceu, havia uma previsão e essa previsão não se concretizou e tal, foi uma briga para um lado e para o outro. Pelo menos já resolveram, já saiu alguma coisa aí nessa linha de tentar de equalizar esse negócio. Mas assim, a gota d'água foi a questão da isenção do imposto de renda para o salário para quem recebe até 5 mil. Primeiro ponto que a gente tem que observar é o seguinte: essa isenção, eu não tenho os números, então não quero. Bom, eu não quero, mas vou acabar chutando aqui, que é o seguinte: primeiro, vai existir uma renúncia. Porém, essa renúncia ela foi condicionada a uma cobrança de imposto de renda sobre ganhos de capital, assim, sobre dividendos, né? Sobre dividendos. E aí tem uma discussão, não vou entrar nessa discussão aqui, não é por nada, é porque eu não fundamentei para poder entrar nessa discussão. Então, não vou fazer isso agora. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte, é que isso aí, né, essa expectativa de aumento de impostos, né, em um pessoal, porque se você parar para pensar, é sobre quem ganha dividendos e dividendos grandes, porque a maioria das pessoas físicas que investem em ações e tudo mais, e a maioria das nossas empresas, né, elas se beneficiam do tal do juros sobre capital próprio.
O problema é que existe um monte de empresas que não têm, que não são empresas, que são empresas que não estão na bolsa, né? Que se beneficiam do Simples, por exemplo. Então, essas empresas que se beneficiam do Simples, não é a microempresa, porque a renda seria uma renda superior a 50 mil por mês. Então, uma distribuição de lucros de 50 mil por mês, se você pegar as micro e pequenas empresas, não, se pegar as microempresas, pô, esquece que, né, sei lá, a lojinha e tal, não está dando isso. Mas vai pegar um outro grupo. Porém, existe um monte de gente, aliás, um monte de gente não, um grupo de pessoas que não paga, porque simplesmente recebe, tá coberto pelo Simples, recebe paga o Simples, que é uma alíquota mais baixa, e chega até, bom, enfim, eu acho que, por exemplo, o escritório de advocacia, 4,5% para até, se não me engano, 480 mil por ano. Então, assim, o cara paga 4,5% de imposto, aí na empresa, na PJ, no CNPJ, vamos dizer assim, pega esse lucro e passa para a pessoa física. Nessa de passar para a pessoa física, ele não paga nada. E aí o pessoal está querendo cobrar disso daí e tal coisa. Bom, aí deu ruído, deu ruim, o pessoal não gostou e tal, mesmo que, primeiro, a proposta de isentar os 5 mil foi para 2026, assim como a de tributar acima dos 50 mil também para 2026, 50 mil mensais. Então, o pessoal não gostou e o pau comeu, né? E, enfim, é uma situação que a gente está vendo aí passando, né? E bom, sabe-se lá quando que essa briga vai terminar. Por outro lado, a gente tem um outro problema ocorrendo também assim, uma discussão sobre emendas parlamentares que está no STF e provavelmente nós também veremos alguma confusão com relação a isso, porque, enfim, parece que o troço vai ser rígido por lá e isso aí pode causar alguma discussão, uma grande discussão sobre se o Congresso vai ou não ser amigável, né, com as medidas que precisariam ser tomadas e tal pelo governo, principalmente nessa área fiscal. De certo modo, a princípio, não creio que isso vá... aliás, creio que os principais agentes do mercado financeiro têm como discutir com o Congresso, tem como, se forem processos de redução de gastos, o mercado financeiro tem sim interesse, né, de discutir isso aí com o Congresso, de conversar com seus representantes e tal, no sentido de que o mercado financeiro, aliás, no sentido de que o Congresso responda positivamente. Vamos ver, né? Provavelmente na semana que vem, nós estamos gravando isso aqui no dia 25, provavelmente na semana que, talvez na próxima, a gente vai ter aí um resto de feriado aí, e nós vamos ver onde é que vai dar esse negócio. Mas vamos ver o que acontece, e é isso. Aí, desse lado aqui, sim, se você gostou, deixa a sua curtida, se não é inscrito no canal, inscreva-se. Desse lado aqui, eu vou deixar aqui um vídeo sobre o meu treinamento Investidor em 7 dias, e do lado de cá, eu vou deixar o último vídeo apresentado, e aqui embaixo está um vídeo que o YouTube sugere do meu canal para que você assista. É isso aí, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!